A real história dessa avó. Eu sou sua netinha vovó. Isso encheu meu coração de alegria naquele momento. Olá, amantes de histórias. Preparem-se para mergulhar em uma narrativa que tocará o coração e desafiará suas percepções sobre família e confiança. Mas antes de embarcarmos nesta jornada emocionante que se estenderá por quase 3 horas de pura imersão, que tal um pequeno gesto de apoio? Inscrevam-se no canal, ativem o sininho para não perder nenhum capítulo da nossa jornada narrativa e venham fazer parte da nossa comunidade, onde as melhores histórias ganham vida e os laços se fortalecem. Agora, apertem os cintos, pois a porta da Dona Lourdes está prestes a se abrir para um mistério que mudará tudo, e vocês não vão querer perder um segundo desta revelação. O tilintar insistente do portão de ferro forjado ecoava pela rua tranquila de Vale Verde, um som estranho, quase um intruso, para aquela hora serena da manhã. Dona Lourdes, seus 86 anos pesando menos que o fardo da solidão que carregava, estava na cozinha. Ali, o aroma reconfortante do café fresco misturava-se ao cheiro adocicado de goiabada sendo cozida lentamente em tachos de cobre. Seus dedos, calosos e firmes apesar da idade, moviam-se com a destreza de quem há décadas transformava frutas em doces e a vida em resiliência. Cada movimento era um ritual, uma dança silenciosa com as memórias de um passado distante, onde a casa era cheia, o riso ecoava e a solidão ainda não havia plantado suas raízes profundas. O tinido persistiu, mais urgente agora, quase um clamor, arrancando-a de suas divagações matinais. Quem seria aquela hora? Raramente recebia visitas inesperadas. Seus poucos amigos da cidadezinha, em sua maioria, haviam partido para o andar de cima, ou estavam tão reclusos quanto ela, presos às suas próprias ilhas de memória. O carteiro vinha à tarde. O entregador de pão já havia passado. Uma curiosidade morna, há muito adormecida, começou a despertar em seu peito. Com um suspiro que carregava o cansaço dos anos e a resignação da rotina monótona, Dona Lourdes secou as mãos no avental florido e rumou para a porta da frente. Cada passo era deliberado. O arrastar suave de seus chinelos de tecido, o único som que quebrava o silêncio preenchido pelo tic-tac lento do relógio da sala. À medida que se aproximava, uma sombra alta e esguia se projetava na vidraça embaçada da sala, a silhueta inconfundível de uma mulher. Sua curiosidade se aguçou ainda mais. Não era a vizinha Dona Elsa, com seus potes de fofoca e uma fatia de bolo recém-assado, sempre anunciando sua chegada com um "Lourdes, minha querida", estridente. Tampouco seu Benedito, o entregador de pão, cuja silhueta era mais arredondada e os passos mais pesados. Aquela figura era esguia, e a postura, embora tensa, possuía uma certa elegância juvenil. Quando a porta rangeu levemente, revelando a fresta de luz matinal que invadia o hall, Dona Lourdes piscou. Os olhos acostumados à penumbra acolhedora da casa, agora ofuscados pelo brilho exterior. Uma jovem, talvez seus 20 e poucos anos, estava ali, parada na soleira. Os cabelos castanhos escuros, ligeiramente desgrenhados pela viagem, emolduravam um rosto delicado, empoeirado, mas de uma beleza serena. Seus ombros estavam levemente curvados, como se carregasse um peso invisível, e suas mãos, apertadas uma na outra, revelavam um nervosismo contido, mas foram os olhos que a atingiram como um raio no meio do céu azul, um castanho intenso, profundo, quase melancólico, com um brilho familiar que Lourdes reconheceria em qualquer lugar, mesmo através da névoa espessa do tempo e da ausência. Era o mesmo olhar de Pedro, seu único filho, o menino que ela havia criado sozinha, com sacrifício e amor incondicional, o homem que um dia havia viajado para além dos mares, para um mundo que ela mal conseguia conceber, e de quem não tinha notícias há décadas. A familiaridade daquele olhar era perturbadora, quase fantasmagórica. A jovem ofereceu um sorriso tímido, quase um pedido de desculpas por sua presença inusitada, e seus lábios se curvaram de uma forma que Lourdes sentiu um arrepio na espinha, a mesma curva que Pedro tinha quando era criança e se preparava para aprontar alguma. A voz que se seguiu foi suave, um sussurro que parecia ter viajado uma longa distância, atravessando continentes e anos, para finalmente alcançar seus ouvidos envelhecidos. "Dona Lourdes?" perguntou a jovem, a voz embargada por uma emoção contida, mas sincera.
Ela parecia estar se segurando para não desabar. Meu nome é Sofia. Eu sou sua neta. O mundo de Dona Lourdes cambaleou. As panelas de goiabada na cozinha, o cheiro doce e reconfortante do café, o ar morno e úmido da manhã em Vale Verde. Tudo pareceu desvanecer-se, substituído por um zumbido agudo em seus ouvidos. Neta. Uma palavra que nunca havia habitado seu vocabulário, nunca sequer roçado seus pensamentos mais distantes. Pedro nunca havia mencionado família em suas poucas e esporádicas cartas. Cartas que, aliás, haviam cessado abruptamente há tantos anos, deixando um vazio imenso em seu coração. Ele nunca sequer mencionara uma namorada, uma esposa, qualquer pessoa que pudesse ter lhe dado uma descendente. O choque congelou-a, a mente lutando para processar a audácia daquelas palavras, a verdade impactante que elas pareciam carregar, e a impossibilidade que elas representavam. Sofia, percebendo o silêncio atordoado da idosa, deu um passo hesitante para trás, os olhos abaixados, como se temesse ter invadido um santuário, ou ter proferido uma blasfêmia. Ela parecia ferida pela falta de reação, mas também compreendia. Eu sei que é inesperado, ela continuou, a voz agora um pouco mais firme, mas ainda carregada de uma vulnerabilidade palpável. Seus olhos, ao se levantarem para encontrar os de Lourdes, imploravam por compreensão. Meu pai, Pedro, ele faleceu recentemente, e o último desejo dele foi que eu viesse te conhecer. Ele falou tanto da senhora. A palavra faleceu cortou o ar como uma navalha afiada, mais dolorosa do que o choque inicial. Pedro, morto. O filho que ela amava com uma intensidade que só uma mãe que cria um filho sozinha pode entender, o filho que era a única ponte para seu passado e a única esperança para seu futuro, agora não existia mais. A dor da perda, um peso há muito adormecido sob camadas de esperança e resignação, ressurgiu com uma força avassaladora, misturando-se ao espanto da revelação da neta. Era como se o universo tivesse decidido desabar sobre ela, destruindo a última ponte com seu filho, mas ao mesmo tempo lhe estender um pequeno, frágil fio de esperança. Um elo inesperado com o passado de Pedro. Dona Lourdes levou a mão ao peito, um nó apertando sua garganta. Um aperto físico que quase lhe tirou o ar. Não havia lágrimas ainda. Apenas um vazio que ameaçava engoli-la por completo. Sua mente, apesar da idade, era afiada, e um turbilhão de perguntas começou a se formar, atropelando-se em sua consciência. Como? Quando? Por que nunca soube? E essa jovem, Sofia, era mesmo quem dizia ser? Era um golpe, um milagre ou uma miragem? Mas, mais forte do que a desconfiança, era o magnetismo daqueles olhos, o eco inegável de Pedro neles, que a impedia de fechar a porta e de se fechar para o desconhecido. Uma parte dela, a parte mais solitária, implorava por aquela conexão, por essa inesperada continuidade. Ela inspirou profundamente, sentindo o ar quente do interior da casa invadir seus pulmões, trazendo de volta os cheiros familiares que a ancoravam à realidade. Entre, disse, a voz rouca, quase inaudível, mas cheia de uma estranha urgência. Por favor, entre. Sofia assentiu. Um alívio sutil, quase um tremor, iluminando seu rosto pálido. Ao passar pela soleira, ela trouxe consigo não apenas a poeira da longa estrada, mas um cheiro de algo novo, de promessa e de mistério. O sol da manhã, que antes apenas aquecia a vidraça, agora parecia ter encontrado um novo brilho, iluminando o pó que dançava no ar e a figura jovem que estava prestes a reescrever, de forma irreversível, a história de Dona Lourdes. O portão de ferro forjado, que por anos aprisionou a solidão de uma velha senhora, agora estava aberto, convidando o desconhecido para dentro de casa, e quem sabe, para dentro de seu coração. A vida de Dona Lourdes, há tanto tempo estagnada, estava prestes a ser virada de cabeça para baixo, e ela sabia disso. O silêncio na pequena sala de Dona Lourdes era pesado, preenchido apenas pelo tic-tac ritmado do relógio de pêndulo na parede e pelo batimento acelerado e irregular do coração da idosa. Sofia, sentada na beirada de um sofá antigo forrado com uma colcha de crochê cuidadosamente tecida, parecia incerta sobre o que fazer, suas mãos apertadas no colo, os olhos inquietos percorrendo o ambiente. Dona Lourdes a observava, absorvendo cada detalhe como se estivesse decifrando um enigma.
A mochila gasta no chão, as roupas simples, mas limpas, os traços cansados no rosto, e aqueles olhos que, apesar da familiaridade, carregavam uma melancolia discreta, uma tristeza que parecia mais profunda do que a poeira da viagem. Café? Ofereceu Lourdes, finalmente, a voz ainda um pouco embargada pela notícia chocante da morte de Pedro. Era uma oferta de hospitalidade, um gesto ancestral de acolhimento, mas também uma necessidade premente de preencher o vazio daquele momento, de tentar normalizar o impossível que havia acabado de se materializar em sua porta. Sofia assentiu, um brilho de gratidão surgindo em seus olhos. Eu adoraria, Dona Lourdes. Obrigada. A senhora é muito gentil. Enquanto Lourdes se movia para a cozinha, seus passos um pouco mais lentos e seu corpo visivelmente processando o choque e a torrente de emoções, Sofia olhava ao redor. A casa era um museu de memórias tangíveis, um santuário do tempo. Fotografias amareladas na cômoda de madeira escura, bibelôs de porcelana que pareciam ter histórias a contar, cortinas de renda nas janelas que filtravam a luz dourada da manhã. Cada objeto parecia impregnado de uma vida simples, mas cheia de afeto, de uma história que ela, Sofia, agora sentia parte. Em uma moldura antiga de prata, ela viu a foto de um menino de uns 10 anos, sorridente, com a mesma curva dos lábios que Pedro havia tido e que ela, Sofia, agora parecia ter. Seu pai, tão jovem, tão vibrante na fotografia. O coração de Sofia se apertou com uma mistura de saudade e uma estranha, quase culpada, afeição pelo que ela via ali. Lourdes voltou com 2 xícaras fumegantes de café coado e um prato com fatias de pão de queijo recém-assado, ainda quente, exalando um aroma tentador. O cheiro caseiro, tão familiar a Lourdes, começou a dissolver a tensão, criando uma atmosfera de intimidade inesperada. Elas se sentaram à mesa da cozinha, uma mesa de madeira robusta que havia testemunhado inúmeras refeições e conversas. Ali, Lourdes, pela primeira vez em muitos anos, sentiu o calor de outra presença tão próxima. A energia jovem de Sofia preenchendo o espaço que Pedro havia deixado vazio. Me conte sobre Pedro, Lourdes pediu. A voz quase um sussurro, mas carregada de uma sede de conhecimento que há muito tempo morava em seu peito. Seu filho havia partido há mais de 30 anos. Um jovem idealista e sonhador, em busca de oportunidades em terras estrangeiras. Em um mundo que, para Lourdes, parecia existir apenas em mapas e nos noticiários distantes. As cartas, esparsas e breves, cheias de evasivas e otimismo forçado, cessaram abruptamente após a primeira década. Lourdes nunca soube o motivo. Será que ele a havia esquecido? Será que algo ruim havia acontecido? Ela viveu essas décadas em um limbo de incerteza, mantendo a esperança viva como uma chama bruxuleante, mas sempre com um temor silencioso no coração. A notícia de sua morte, embora dolorosa e inesperada, era também uma forma de encerramento, de saber, de finalmente dar um nome ao vazio. Sofia hesitou, parecendo escolher as palavras com cuidado, como se cada uma delas fosse preciosa e frágil. Meu pai, ele era um homem bom, muito bom. Trabalhou muito, vó, sempre sonhando em voltar para o Brasil um dia. Ele nunca esqueceu a senhora, Dona Lourdes. Falava muito de Vale Verde, das festas de São João, da sua goiabada que ele dizia ser a melhor do mundo, e de como a senhora era a mulher mais forte que ele conhecia. Os olhos de Sofia brilharam com um afeto genuíno e uma nostalgia que parecia sincera. Ele me contava histórias da infância dele aqui, como ele pegava manga no pé da jabuticaba, como ele jogava bola na praça com os amigos. Lourdes ouvia, a alma sedenta por cada palavra, cada detalhe que preenchia a lacuna de tantos anos. As lágrimas, que antes se recusaram a vir, agora escorriam silenciosamente por seu rosto enrugado, formando pequenos rios salgados que molhavam seu avental. Eram lágrimas de dor pela perda, uma dor que era renovada a cada menção a Pedro, mas também de uma estranha e inesperada gratidão por finalmente saber, por ter alguém ali para contar a ela sobre seu filho. E, acima de tudo, eram lágrimas de um amor reprimido, que agora encontrava uma nova válvula de escape, uma nova direção. E sua mãe? Lourdes perguntou, a voz trêmula, ousando mergulhar mais fundo nas águas turvas do desconhecido. Minha mãe faleceu quando eu era criança.
Sofia respondeu, a voz quase inaudível, um véu de tristeza cobrindo seu rosto. Foi difícil para o papai nos criar sozinhos, mas ele sempre se esforçou para me dar o melhor. Ele me ensinou a ser forte, a buscar a verdade e a amar as pessoas. Ela então entregou a Lourdes uma fotografia desbotada, retirada com cuidado de uma carteira de couro velha. Nela, Pedro, mais velho e com algumas rugas no rosto, abraçava uma menina pequena, com os mesmos olhos de Sofia, um sorriso inocente no rosto. A confirmação visual, ainda que limitada, trouxe um nó na garganta de Lourdes. Aquela era uma parte de Pedro que ela nunca soube existir. Uma vida inteira que ele havia construído longe dela. Enquanto a manhã avançava, Lourdes sentia um renascimento em seu interior. A casa, antes um santuário silencioso de memórias estáticas, agora parecia respirar novamente, cheia de uma energia nova. Sofia não apenas preenchia o espaço físico, mas trazia uma efervescência, uma juventude que Lourdes pensava ter perdido para sempre. Ela mostrou a Sofia o quintal, com sua pequena horta cheia de cheiros e cores, o robusto pé de jabuticaba que dava frutos deliciosos. Sofia, por sua vez, ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas sobre as plantas, sobre a vida em Vale Verde, sobre as tradições da cidade. Ela parecia absorver tudo com uma avidez que cativava Lourdes. Mas nem tudo era luz e reencontro. A notícia da chegada de Sofia se espalhou como fogo no mato seco em uma tarde de verão. Vale Verde era uma cidade pequena, onde todos conheciam a vida de todos, e os segredos raramente resistiam ao crivo da curiosidade alheia. Dona Elsa, a vizinha do lado, com seus olhos curiosos e ouvidos atentos como radares, foi a primeira a notar a movimentação incomum. Ela viu Sofia chegar, viu-a entrando na casa de Dona Lourdes e viu a porta se fechar, aprisionando o mistério. Sua mente, já fértil para especulações, começou a trabalhar incansavelmente. No dia seguinte, quando Dona Lourdes, irradiando uma alegria que ninguém via há anos, e Sofia foram à feira na praça, os olhares se voltaram para elas, mais do que para as bancas coloridas de frutas e legumes. Sussurros ecoavam de banca em banca, de grupo em grupo. Quem é aquela moça tão jovem com a Lourdes? Parece que é a neta do Pedro, mas ninguém nunca ouviu falar de filho dele. Que estranho. Será que é verdade? Ou será que Dona Lourdes está sendo enganada? Lourdes, orgulhosa de apresentar Sofia, mal percebia os olhares desconfiados, a aura de intriga que as cercava. Mas Sofia, mais atenta às nuances sociais, sentia a tensão no ar, o peso dos olhos curiosos sobre ela. Ela via os cochichos, os sorrisos forçados que não alcançavam os olhos, a maneira como as pessoas evitavam seu olhar direto. Seu entusiasmo diminuiu um pouco, substituído por uma sutil camada de apreensão. Ela sentia que, para os outros, sua presença era uma incógnita, talvez uma ameaça. Dona Elsa, que não perdia uma oportunidade de ajudar com informações e conselhos não solicitados, abordou Lourdes perto da barraca de queijos artesanais. Sua voz era doce, quase melosa, mas seus olhos, afiados como agulhas, examinavam Sofia de cima a baixo, procurando por qualquer falha, qualquer indício de inverdade. Minha querida Lourdes, quem é essa moça tão bonita? Nunca a vi por aqui. É parente distante que veio visitar? Lourdes, com um sorriso largo que há muito não mostrava, abraçou Sofia de lado, um gesto de carinho e posse. Essa é minha neta Sofia, filha do meu Pedro. Não é uma bênção, Elsa. Meu filho me mandou ela. Sua voz transbordava de alegria e orgulho. Dona Elsa forçou um sorriso, que mal alcançava seus olhos. Neta. Mas Lourdes, Pedro nunca falou de filhos. Nunca mencionou sequer uma mulher em todas as cartas que te mandou. E ele já se foi há tantos anos. A frase pairou no ar, carregada de insinuação, de uma dúvida que ela esperava plantar. A voz de Elsa baixou um tom, assumindo um ar de confidência cúmplice. Será que essa moça não está se aproveitando de você, minha amiga? Tantos casos de golpistas por aí, se aproveitando de idosos, aparecem do nada, com histórias tristes, para depois sumirem com o que podem. As palavras de Elsa atingiram Lourdes como pedras afiadas, perfurando sua nova alegria. Seu sorriso murchou no rosto, e ela sentiu um frio gélido percorrer sua espinha. A alegria repentina,
A euforia de ter Sofia ali começou a ser corroída pela semente da dúvida que Elsa, com sua língua afiada, havia plantado. Lourdes olhou para Sofia, que havia empalidecido ao ouvir as palavras, e seus olhos se encheram de uma dor que ia além da desconfiança. Era a dor da injustiça, da vulnerabilidade exposta, da acusação velada. A doce melodia do despertar estava sendo ofuscada pelo som dissonante da desconfiança alheia. O refúgio da solidão, embora doloroso, era simples, previsível. A chegada de Sofia, embora um presente, complicava tudo, tornando-a, pela primeira vez em muito tempo, alvo dos olhos curiosos e dos julgamentos alheios da pequena cidade. A quietude da casa de Dona Lourdes e de sua alma estava prestes a ser perturbada por uma tempestade de incertezas. Os dias se transformaram em semanas, e Vale Verde, com sua rotina previsível e seus segredos abertos a quem quisesse bisbilhotar, tornou-se palco de um drama silencioso, uma peça de teatro onde a plateia não perdia um ato. Sofia, com sua presença suave e seu sorriso tímido, mas caloroso, foi se instalando na vida de Dona Lourdes como a água que se infiltra na terra seca. O quarto de hóspedes, que por anos servira apenas para acumular caixas empoeiradas e lembranças esquecidas, agora ecoava com a risada leve da jovem, um som que Lourdes nunca imaginou ouvir dentro de suas paredes novamente. O ar da casa parecia mais leve, mais respirável. Lourdes, em sua sabedoria de anciã, que havia visto e vivido tanto, encontrava alegria nas pequenas coisas, nos gestos cotidianos que agora eram compartilhados. Ela ensinava Sofia a fazer o tradicional doce de leite caseiro, com o ponto certo de cozimento e a cor de caramelo perfeita, a goiabada em barra, que escorria dos tachos como um rio de mel, o bolo de fubá fofinho, que crescia no forno perfumando a casa. Receitas que haviam passado de geração em geração, de mãe para filha, de avó para neta. Minha mãe me ensinou, e a mãe dela ensinou a ela. É assim que a gente guarda a família, Sofia, nos sabores, nos cheiros, nas histórias que a gente cozinha, Lourdes dizia, seus olhos brilhando com nostalgia e um novo propósito, enquanto Sofia misturava os ingredientes com uma concentração adorável, os cabelos caindo sobre o rosto. Às vezes, sujando a ponta do nariz com farinha, provocando risadas em Lourdes. A cozinha, antes um lugar de solidão criativa, agora era um santuário de aprendizado, de confidências sussurradas e de risos espontâneos. Enquanto Lourdes compartilhava o passado, Sofia abria as janelas daquela casa para o futuro. Um futuro que parecia mais brilhante do que nunca. Com paciência e didatismo, ela ensinava a avó a usar o celular que Pedro havia mandado anos atrás, um aparelho guardado como uma relíquia preciosa, nunca verdadeiramente explorado. Olha, avó, isso aqui é o WhatsApp. A gente pode mandar mensagem de texto, de voz e até fazer chamada de vídeo, sabia? É como se a pessoa estivesse aqui do seu lado. Lourdes, com os olhos arregalados de espanto e fascínio, tentava seguir as instruções, seus dedos enrugados e um pouco trêmulos na tela sensível ao toque, rindo das próprias dificuldades e da facilidade com que Sofia parecia dominar aquilo. Um dia, Sofia sugeriu com um brilho travesso nos olhos: "Que tal ligarmos para a Dona Clara, vó? Aquela sua amiga de infância que mora lá em Minas Gerais e que a senhora tanto fala, mas que não vê há uma eternidade?" Lourdes, surpresa e hesitante, com um misto de medo e excitação, aceitou. E ali, na pequena tela do celular, a imagem de Dona Clara apareceu, envelhecida, mas com o mesmo sorriso doce e olhos gentis. As duas amigas, separadas por quilômetros de distância e décadas de tempo, puderam se ver e conversar como se estivessem sentadas na varanda, sentindo a emoção de uma conexão há muito perdida, agora milagrosamente restaurada. "Essa menina é uma bênção, Clara", Lourdes exclamou, os olhos marejados de gratidão. Sofia sorriu, feliz por proporcionar aquele momento de pura alegria e reencontro. Ela ensinou Lourdes a pesquisar sobre as plantinhas da horta, a ver vídeos de artesanato, a ouvir músicas antigas que Lourdes amava. O mundo, antes tão vasto e inalcançável, agora cabia na palma da mão de Lourdes, e Sofia era sua guia. Aos poucos,
A vida de Lourdes florescia como um jardim esquecido que volta a receber os raios de sol. Ela saía mais, ia à praça com Sofia para observar o movimento, sentava-se no banco da praça para ver as crianças brincarem, coisas que não fazia há anos, presa em sua própria reclusão. Sofia, com sua energia juvenil, a estimulava, a ajudava a caminhar pelos paralelepípedos irregulares da rua, a trazia para fora do casulo da solidão que ela mesma havia construído. O riso de Lourdes ecoava pela casa com uma frequência que ninguém em Vale Verde ouvia há muito tempo, um som leve e doce que se espalhava pelos ares. Mas a semente da desconfiança, plantada com tanto zelo por Dona Elsa, não havia morrido. Regada pelos cochichos e olhares curiosos dos moradores da cidade, ela crescia e se fortalecia, suas raízes se aprofundando no solo fértil da especulação. As vizinhas, Dona Carmela e Senhora Inês, frequentemente passavam na frente da casa de Lourdes, seus olhares furtivos buscando qualquer pista, qualquer indício de que Sofia não era quem dizia ser. A herança de Lourdes, embora modesta para os padrões da cidade grande, era um tópico de interesse considerável em Vale Verde. Um pequeno terreno nos fundos, a casa que, embora antiga, estava em bom estado e tinha valor histórico, e a pequena caderneta de poupança que se sabia que ela guardava para emergências, fruto de anos de trabalho e sacrifício. Não era uma fortuna, mas para os padrões da cidadezinha, era algo a ser cobiçado, ou, no mínimo, protegido da cobiça alheia. Dona Elsa, incansável em sua autoproclamada preocupação com a amiga, abordou Lourdes novamente, desta vez com uma tática diferente, mais sutil, mas não menos corrosiva. Lourdes, minha querida, você tem certeza que essa menina é neta do Pedro? Ele nunca mencionou esposa ou filha. E o Pedro sempre foi tão certinho, tão reservado com a vida dele lá fora, não era de ter segredos desse tipo. A insinuação era clara. Pedro jamais cometeria um erro tão grande como ter uma filha e não contar à sua mãe. E se ela for uma dessas pessoas que se aproveitam de idosos? Elas aparecem do nada, com histórias tristes, ganham a confiança da gente e depois somem com o que podem. A gente vê isso todo dia na televisão. Lourdes sentiu o coração apertar, uma sensação de pânico começando a se instalar em seu peito. A sombra da dúvida, que ela vinha ignorando, se estendia agora como uma mancha escura. Elsa, como pode falar uma coisa dessas? Ela tem os olhos de Pedro, o jeito dele, e trouxe a foto do meu filho com ela. Ela é bondosa, meiga, me ajuda em tudo. A voz de Lourdes, embora firme, tinha um tremor quase imperceptível. Foto é fácil de conseguir, querida. Elsa retrucou, baixando a voz ainda mais, quase um sussurro conspiratório. E sem certidão, sem documentos. Como você pode ter certeza, Lourdes? Pedro pode ter mudado, mas não a ponto de esconder uma filha da mãe dele. Pense bem, Lourdes. Você é uma mulher sozinha, e essa moça aparece do nada, bem na hora que Pedro morre. Não é estranho? É uma coincidência grande demais para o meu gosto. As palavras de Elsa ecoaram na mente de Lourdes por dias, corroendo sua recém-descoberta felicidade. Sofia havia entregado uma foto, sim, e falava com carinho de Pedro, mas nenhum documento. Nenhuma certidão de nascimento, nenhuma prova incontestável de parentesco. A justificativa de Sofia era que os documentos se perderam na mudança, na pressa para vir, em todo o trânsito da burocracia. Era uma explicação plausível, sim. Mas a mente de Lourdes, agora impregnada da desconfiança alheia, começou a criar cenários sombrios. Ela observou Sofia com novos olhos, buscando por sinais, por falhas, por uma pequena rachadura na fachada. A jovem era sempre tão prestativa, tão carinhosa. Mas seria tudo uma atuação? Uma fachada habilmente construída, destinada a enganá-la? Um dia, enquanto arrumavam o sótão, um lugar cheio de teias de aranha e memórias empoeiradas, Sofia encontrou uma velha caixa de madeira de jacarandá. Dentro, cuidadosamente guardadas, estavam cartas e fotografias de Pedro, desde quando ele era criança até a adolescência. Lourdes as pegou com reverência, folheando-as com nostalgia, cada imagem um portal para um tempo perdido. Sofia se inclinou para ver, e um dos olhos de Lourdes captou um detalhe sutil, quase imperceptível, a expressão de Sofia enquanto olhava para as fotos. Havia uma curiosidade genuína,
quase uma reverência, mas também um leve distanciamento, como se aquelas memórias tão vívidas para Lourdes não fossem as suas. E por um instante fugaz, Lourdes teve a impressão de que Sofia não reconhecia completamente a si mesma nas feições do pai, o que seria estranho para alguém que cresceu olhando para ele, comparando-se. Mais tarde, à mesa do jantar, enquanto saboreavam a canja caseira que Lourdes havia preparado com tanto carinho, a idosa fez uma pergunta que vinha martelando em sua mente. Um pequeno teste. Sofia, você se lembra de alguma história específica que seu pai contava sobre a fazenda da sua avó, a mãe da minha mãe, aquela que tinha um poço de água cristalina e um pé de manga gigante, onde ele passava as férias? Sofia hesitou por um milésimo de segundo. Um tempo quase imperceptível, mas que não escapou aos olhos atentos de Lourdes. Ah, sim, a fazenda. Ele falava do poço, sim, e das mangas. As mangas eram as melhores do mundo, ele dizia. As mais doces que ele já tinha provado. Sua voz era um pouco apressada, um brilho de desconforto em seus olhos, um nervosismo sutil em seu sorriso. Mas Lourdes sabia que a fazenda da avó dela não tinha poço, apenas um riacho caudaloso, e o pé de manga era apenas um mangueiro comum no pasto, grande sim, mas não um gigante imponente como Sofia havia descrito. E certamente não era o único pé de manga da fazenda. Era uma mentira sutil, quase imperceptível, tecida com pressa, mas uma mentira. E essa pequena mentira, somada às insinuações de Dona Elsa e aos outros pequenos detalhes que Lourdes havia notado, fez o coração da idosa afundar em um abismo de incerteza. A alegria que Sofia trouxe era real, palpável, um bálsamo para sua alma solitária. Mas seria a identidade de Sofia igualmente real? Ou estaria ela tecendo uma teia de ilusões, prendendo o coração solitário de uma velha senhora? A balança entre a esperança e a dúvida pendia perigosamente. A pequena mentira sobre a fazenda da avó ecoou na mente de Dona Lourdes por dias, uma nota dissonante em meio à melodia de sua nova rotina, que, apesar das dúvidas, era infinitamente mais alegre do que sua vida anterior. Ela observava Sofia com uma intensidade renovada, quase uma obsessão silenciosa, buscando por mais sinais, por mais deslizes. A jovem continuava solícita, carinhosa, com um brilho nos olhos que, para o pesar de Lourdes, parecia genuíno. Era essa a parte mais difícil. A afeição que nascia entre elas era inegável, aquecendo o coração da idosa de uma maneira que ela jamais imaginara ser possível novamente. Mas a suspeita, como um pequeno inseto persistente, roía a base dessa felicidade, ameaçando derrubar tudo. Certa tarde, enquanto Sofia ajudava Lourdes a organizar um baú antigo no sótão, um tesouro de recordações, cheiro de naftalina e poeira, a avó encontrou um álbum de fotos empoeirado, mais um portal para o passado. Dentro, havia imagens preciosas de Pedro criança, adolescente e jovem adulto. Havia fotos dele na escola, em passeios com amigos no Rio, na formatura do ensino médio, momentos que Lourdes revivia em sua mente, como se tivessem acontecido ontem. Em uma dessas fotos, Pedro, ainda bem jovem, estava ao lado de uma moça sorridente, os dois em um abraço descontraído, a data no verso, escrita com a caligrafia ainda firme de Lourdes, indicava um ano anterior à sua partida. Pedro e Teresa, 1989. Passeio na represa. Lourdes ergueu a fotografia, o coração batendo mais forte. Uma nova ponta de esperança, ou talvez de dor, surgindo. Sofia, esta era a Teresa, uma namorada de seu pai antes dele ir embora para Portugal. Uma moça muito bonita, simpática. Nunca mais tive notícias dela. Seu pai nunca falou dela depois que vocês se mudaram para lá? Sofia pegou a foto, seus olhos percorrendo a imagem com uma curiosidade quase estudiosa, como se tentasse decifrar um código secreto. Ela parecia analisar os rostos, as expressões. Teresa. Não, vó. Ela respondeu, a voz um pouco apressada demais, um traço de nervosismo em seu tom. Ele nunca falou de nenhuma Teresa. Ele mencionava apenas uma amiga de infância, sim, que ele sentia falta, mas nunca uma namorada com esse nome. Ou talvez ele só não me contasse tudo. Sua voz era firme, mas Lourdes captou à pressa a falta de familiaridade com o nome que deveria ter sido significativo para seu suposto pai.
Lourdes sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Pedro era um homem reservado, sim, mas guardaria um segredo tão grande de sua própria filha, especialmente se Teresa tivesse sido uma pessoa importante em sua juventude? Ou será que sim? A incerteza se aprofundava, e a teia de dúvidas ficava mais emaranhada. Mais tarde, à mesa do jantar, enquanto saboreavam o prato favorito de Lourdes, uma moqueca de peixe que Sofia havia aprendido a fazer com uma vizinha, a idosa, com uma sutileza que só a experiência de vida e o desejo de verdade podem dar, tentou uma abordagem mais direta, uma pergunta que pairava no ar desde o primeiro dia. Sofia, querida, você se importa se eu te fizer uma pergunta um pouco mais pessoal? É sobre seu pai e sobre as cartas. Sofia parou de cortar os legumes, a faca repousando na tábua de corte. Ela virou-se para Lourdes, seus olhos fixos na idosa, um ar de apreensão velada em seu rosto. Claro que não, vó. Pode perguntar o que quiser. Eu entendo sua curiosidade, sua necessidade de saber. Lourdes respirou fundo, preparando-se para a verdade, seja ela qual fosse. Quando Pedro foi embora, ele me mandava cartas. Eram poucas, mas vinham. Nas primeiras ele falava da vida, dos planos, do trabalho. Mas depois de uns 10 anos, no meio dos anos 2000, as cartas pararam. Eu nunca entendi por quê. Eu mandava as minhas, mas elas voltavam. Ele nunca te falou sobre isso? Sobre por que parou de me escrever, de dar notícias? A pergunta trazia o peso de décadas de angústia e incerteza. Sofia desviou o olhar por um instante. Pegou um dos legumes e o cortou com uma precisão que parecia um pouco tensa, como se sua concentração no ato a ajudasse a formular a resposta. Ele falava que era difícil para ele, vó, que a vida dele lá fora era muito diferente do que ele imaginava. E ele não queria que a senhora se preocupasse com as dificuldades dele, que ele queria voltar para o Brasil quando tivesse construído algo sólido, algo do qual ele pudesse se orgulhar, e que as coisas lá eram mais complicadas do que pareciam, cheias de burocracia, e ele ficava com vergonha de não ter prosperado como queria. As palavras de Sofia eram vagas, evasivas, mas Lourdes sentiu que havia um esforço da jovem para manter a compostura, para encontrar as palavras certas que não a entregassem. Pedro sempre foi direto, prático, um homem de poucas palavras, mas de grande sinceridade. Essa justificativa não parecia com ele, não soava como o seu Pedro. Ela se lembrava da última carta, escrita à mão, falando sobre a dificuldade de adaptação, a saudade da família e da terra natal, a solidão, mas nunca indicando que pararia de escrever completamente. Ao contrário, ele prometia que voltaria um dia, com a cabeça erguida. Um novo elemento de dúvida se instalou. Sofia havia contado sobre a morte da mãe biológica quando ela era criança, e que Pedro a havia criado sozinho. Lourdes percebeu que Sofia nunca havia mencionado uma figura materna específica, nem mesmo uma foto da mãe. Sofia falava apenas de Pedro como seu pai, mas não sobre a mulher que ele amou e com quem construiu uma família. Isso era estranho. Lourdes tentou sutilmente. Sofia, sua mãe. Como ela era? Como Pedro a conheceu? Sofia hesitou, e sua resposta foi superficial, focada mais em Pedro e em como ele era um bom pai do que na figura da mãe. Ela era gentil, vó. Ele a conheceu no trabalho, acho. A falta de detalhes, a evasiva, fez com que mais uma peça do quebra-cabeça de Sofia não se encaixasse. Ainda naquela noite, deitada em sua cama de viúva, Lourdes teve um flashback, uma memória vívida, quase cinematográfica, de Pedro, de seus 20 e poucos anos, em pé no portão, a mala de viagem velha ao lado, o sol se pondo no horizonte, tingindo o céu de laranja e roxo. Mãe, eu preciso ir. Eu preciso ver o mundo, experimentar. Eu preciso construir minha própria vida longe daqui. Mas eu volto. Eu prometo. E quando eu voltar, vou trazer orgulho para a senhora. Um futuro melhor. Seus olhos, tão jovens e cheios de esperança, refletindo a luz do entardecer. Lourdes se lembrava de cada detalhe. O cheiro da terra molhada após uma chuva rápida, o canto dos pássaros, o nó na garganta enquanto ela acenava, segurando as lágrimas. Nunca um filho ou uma família foram mencionados como planos futuros. A partida de Pedro havia sido uma busca pessoal, um desejo de construir uma vida própria, talvez longe da simplicidade e das limitações de Vale Verde. Mas ele nunca foi um homem de meias palavras.
Se tivesse a intenção de constituir uma família, teria, em algum momento, compartilhado essa ideia com ela. O mistério estava no coração daquela casa, no ar que elas respiravam. Dona Lourdes precisava saber. Não era apenas uma questão de quem Sofia era, mas de quem Pedro havia se tornado, e de como sua própria memória de filho se encaixava nessa nova realidade. Se Sofia era mesmo sua neta, significava que Pedro havia vivido uma vida da qual ela nunca soube, mantendo segredos profundos, talvez, até mesmo, construindo uma nova família sem ela. Essa era uma revelação dolorosa por si só, a dor de uma mãe que se sente excluída da vida do filho. Mas se Sofia não era quem dizia ser, então a dor era outra, a dor de uma traição, de uma esperança cruelmente forjada em um momento de profunda solidão e vulnerabilidade. Lourdes sentia-se dividida entre a necessidade de afeto e a necessidade da verdade. Ela merecia a verdade. Pedro merecia. E Sofia também, por mais que doesse. Na manhã seguinte, ao ver Sofia na cozinha, preparando o café, Lourdes decidiu que não podia mais viver com essa incerteza que a consumia. Ela se aproximou da jovem, que regava as pequenas plantas em vasos na janela, seus movimentos graciosos e naturais, como se fizesse parte daquele lar há uma vida inteira. O sol da manhã batia em seus cabelos, criando um halo dourado, e Lourdes sentiu uma onda de afeição e carinho por ela, quase irresistível. Era exatamente por essa afeição, por esse amor que começava a florescer, que a verdade era tão necessária, tão urgente. Sem ela, a base daquele relacionamento seria sempre frágil, construída sobre areia. Sofia, Lourdes começou, a voz suave, mas firme, sem espaço para evasivas. Ela sentia seu coração bater forte, um tambor em seu peito. Eu preciso que você seja completamente honesta comigo. Meus vizinhos, eles têm falado, e eu mesma tenho notado algumas coisas. E eu sinto, Sofia, eu sinto que há algo que você não está me contando. Algo importante sobre você, sobre Pedro. Sofia se encolheu levemente, os ombros tensos, as mãos parando de regar as plantas. Ela virou-se para Lourdes, seus olhos antes brilhantes, agora marejados, um véu de medo cobrindo-os. A verdade estava na ponta da língua da jovem, uma verdade pesada, dolorosa, que ela vinha carregando com tanto esforço. O ar entre elas ficou carregado, pesado com a expectativa. Era o momento da revelação. Lourdes, com o coração apertado, mas pronta para o que viesse, para qualquer dor que a verdade trouxesse, segurou a mão da jovem com firmeza, esperando. O suspense não era mais sobre a identidade de Sofia em si, mas sobre a dor que a verdade poderia trazer. E se o amor e a conexão que elas haviam construído seriam fortes o suficiente para suportá-la, para se manterem de pé diante da mais dura das realidades. A mão de Sofia tremeu violentamente sob o toque suave e firme de Dona Lourdes. O sol da manhã, que antes parecia um cúmplice silencioso em sua felicidade e em seu pequeno engano, agora queimava em sua pele, expondo a verdade crua que ela havia tentado esconder por tanto tempo. As lágrimas escorreram por seu rosto, silenciosas e copiosas, revelando a angústia profunda e o peso da culpa que ela carregava em sua alma. Todo o esforço de manter a fachada desmoronava sob o olhar compassivo, mas firme, de Lourdes. Vó, eu sinto muito, Sofia começou, a voz um sussurro embargado, quase inaudível, mas carregada de uma dor palpável. Ela sentou-se nos degraus de madeira da varanda, as mãos cobrindo o rosto, as lágrimas molhando as palmas. Lourdes sentou-se ao lado dela, o coração apertado, mas mantendo a calma. Ela sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era a única maneira de seguir em frente, de construir algo real e duradouro. Eu não sou sua neta biológica, Dona Lourdes, Sofia confessou, a voz quase inaudível, mas carregada de uma honestidade desesperada que atravessou o ar pesado. Pedro não era meu pai de sangue. Ele era um homem que eu conheci em Portugal, em Lisboa, quando eu tinha 18 anos. Eu tinha acabado de sair de um orfanato. Estava perdida, recém-chegada em uma cidade enorme e desconhecida, sozinha, sem ninguém. E ele me ajudou. Ele me deu um emprego simples, um teto, um prato de comida quando eu não tinha nada. Ele foi um amigo, um mentor, um protetor. Ele me tratava como uma filha, sim,
com todo o carinho e conselho que um pai daria. Mas não de sangue. Meu pai biológico faleceu quando eu era muito pequena, e minha mãe me deixou no orfanato. Não a conheci direito. Lourdes sentiu um vazio no estômago, como se o chão tivesse desaparecido completamente sob seus pés. A confirmação da suspeita, embora esperada e até temida, atingiu-a com uma força avassaladora. O sonho de uma neta, de uma parte de Pedro, de uma continuidade da sua linhagem, desmoronava-se em 1000 pedaços. Mas, estranhamente, não havia raiva em seu coração. Apenas uma profunda tristeza e uma confusão sobre o porquê de tudo aquilo. A dor da revelação era imensa, mas a sinceridade de Sofia mitigava a amargura. Por que, Sofia? Lourdes perguntou. A voz trêmula, mas sem acusação. Apenas uma busca por compreensão. Por que você fez isso? Por que mentir para uma velha senhora que só queria um pouco de afeto e a verdade sobre seu filho? Sofia levantou o rosto, os olhos vermelhos e inchados, mas cheios de uma sinceridade desesperada que Lourdes reconheceu. Eu não queria enganar a senhora. Eu juro, vó. Nunca foi minha intenção. Quando ele adoeceu, ele falava muito da senhora. Falava de Vale Verde, de como sentia falta do Brasil, da comida da mãe dele, das festas de São João. Ele tinha um álbum de fotos antigo, igual aos que a senhora tem, e sempre me mostrava a senhora, a casa, o quintal. Ele dizia que a senhora era a única família que ele realmente tinha no mundo, a única pessoa com quem ele se importava de verdade. Quando ele se foi, eu fiquei sozinha no mundo. Meus pais biológicos faleceram há muitos anos, como eu disse. Eu cresci em orfanatos, passei por famílias de acolhimento que nunca me quiseram de verdade. Eu sempre quis uma família, um lugar para chamar de lar, alguém que me amasse e me acolhesse de verdade. Ela respirou fundo, tentando controlar o soluço que teimava em sair. Pedro, tinha um desejo. Ele queria que eu viesse ao Brasil. Ele dizia que a senhora precisava de alguém e que eu precisava de alguém. Ele me falou que a senhora era uma mulher forte, que eu a faria feliz. Ele não disse para eu fingir ser neta. Ele me deu seu endereço, um pouco de dinheiro para a viagem e me pediu para procurar a senhora, para contar a ela sobre ele, sobre a vida dele lá fora. Mas eu, Dona Lourdes, eu cheguei aqui em Vale Verde e vi a senhora tão sozinha e senti uma conexão imediata, uma familiaridade que me assustou. Eu vi o amor e a esperança nos seus olhos quando me viu pela primeira vez. E eu estava tão desesperada para ter uma família, para finalmente pertencer a alguém, que eu inventei a história da neta. Foi uma parte de mim que queria desesperadamente pertencer de verdade pela primeira vez na vida. Sofia tirou da mochila um envelope velho e amarelado, com a caligrafia de Pedro, e o entregou a Lourdes, as mãos ainda trêmulas. Essa carta, Pedro me pediu para te entregar. Ele escreveu pouco antes de morrer, já no hospital. Ele disse que era a última coisa que ele queria que a senhora recebesse. Lourdes abriu a carta com mãos trêmulas, sentindo o papel antigo entre seus dedos. A caligrafia de Pedro, embora fraca e vacilante, era inconfundível. Ela começou a ler, as palavras ganhando vida em sua mente. Minha querida mãe, se você está lendo isso, significa que eu não estou mais aqui. E por isso, peço perdão, mãe. Perdão por ter desaparecido por tantos anos da sua vida. A vida aqui fora foi mais dura e mais solitária do que eu imaginava. E eu não queria te preocupar com meus fracassos, com as minhas dificuldades. Tentei construir algo sólido, algo de valor. Mas nunca foi o suficiente para voltar para o Brasil com o orgulho que eu queria te dar, com a vida que eu queria ter para te apresentar. Eu me tornei um homem solitário, mãe, muitas vezes arrependido das minhas escolhas. Me arrependo amargamente de não ter voltado antes, de não ter te abraçado mais vezes, de não ter partilhado mais da sua vida. Mas houve uma luz, uma única luz em minha vida, mãe. Uma jovem chamada Sofia. Ela não é minha filha de sangue. Não carrega meu sobrenome. Mas ela é a filha que eu nunca tive a chance de ter. Ela apareceu em minha vida quando eu estava em um dos meus piores momentos. E com sua bondade, sua força e sua resiliência, ela me mostrou que ainda havia esperança no mundo. Ela é, como eu, uma alma que busca um lugar para pertencer, um coração que anseia por uma família. Eu a ajudei quando ela mais precisou,
E ela trouxe de volta a alegria e a leveza que eu achei que havia perdido para sempre. Ela me deu um propósito. Meu último desejo, mãe, o mais profundo de todos, é que você a conheça. Ela é a bondade em pessoa. Ela é como a filha que eu teria tido se tivesse tido a coragem de construir uma família. Por favor, mãe, dê a ela o que eu não pude te dar em todos esses anos. A sua presença, a sua companhia, o seu amor. Ela precisa de uma família, de um lar, de alguém para amar tanto quanto eu sei que a senhora precisa de alguém ao seu lado, de alguém para cuidar. Ela tem um coração puro, mãe. Acolha-a, cuide dela. Ela é um pedaço do que restou de mim. Meu último gesto de amor e gratidão para a senhora, para o nosso Brasil. Ela é o meu legado, não de sangue, mas de alma. Com todo o meu amor, com toda a minha saudade, seu filho, Pedro. As lágrimas de Lourdes agora se misturavam às de Sofia, caindo sobre a carta, manchando a tinta. A carta de Pedro não apenas explicava o longo silêncio, a ausência de notícias, mas revelava a profundidade de sua solidão, seu arrependimento e seu desejo final. Ele não tinha uma filha biológica, mas tinha uma filha de alma, uma herdeira de seu afeto, e ele a enviara para sua mãe, como um elo final, um presente de despedida. A dor da perda de Pedro era imensa, mas a verdade trazia uma clareza diferente. Ele havia pensado nela até o fim e havia confiado a ela o seu bem mais precioso, Sofia, sua filha de coração. Naquele exato momento, como se convocados pela força da verdade, Dona Elsa, acompanhada de Dona Carmela e seu Zé, o padeiro, vieram caminhando apressadamente pelo portão. Seus rostos estavam carregados de preocupação, mas também de uma curiosidade voraz. Lourdes, o que está acontecendo aqui? Nós ouvimos a voz alta. Essa moça está te fazendo mal? Precisa de ajuda? Dona Elsa, com seu ar de justiça autoproclamada e sua inegável vocação para a fofoca, parecia pronta para intervir, para salvar a amiga. Lourdes ergueu a cabeça, os olhos marejados, mas firmes, irradiando uma nova e surpreendente força que ninguém havia visto nela há muito tempo. Ela olhou para Sofia, que ainda chorava, mas agora com um tipo de alívio que brotava da alma. Ela olhou para a carta de Pedro em suas mãos, um testamento de amor. E então, ela se virou para seus vizinhos, seus rostos curiosos e apreensivos. Não, Lourdes disse, a voz surpreendentemente forte, clara, cheia de uma autoridade que há muito não usava. Sofia não está me fazendo mal. Ela está, finalmente, me contando a verdade. Ela ergueu a carta, suas mãos ligeiramente trêmulas. Essa é uma carta do meu filho, Pedro. Ele faleceu. Ele passou por muitas dificuldades lá fora, mas nunca me esqueceu. E ele me enviou Sofia. Ela não é minha neta de sangue, é verdade. Ela mentiu sim, por desespero de ter um lar, uma família. Mas ela era a filha que ele amava, a luz da vida dele. E agora, Lourdes apertou a mão de Sofia com carinho e proteção. Um gesto que valia mais que 1000 palavras. Agora ela é a filha que eu nunca soube que teria, e minha neta de coração. Os vizinhos, pegos de surpresa pela sinceridade, pela dor e pela inabalável emoção de Lourdes, ficaram em completo silêncio. A tempestade de fofocas e desconfianças que havia se formado sobre a casa de Dona Lourdes começou a se dissipar, confrontada pela verdade nua e crua e pela fé inabalável de uma mãe. O elo de sangue, que era a base da mentira de Sofia, se desfez naquele instante, mas o laço de afeto, que era a verdade maior e mais profunda, emergia mais forte do que nunca, forjado na vulnerabilidade e na aceitação. A batalha não era mais sobre a identidade, mas sobre a aceitação, sobre a capacidade de perdoar e de amar, além das expectativas e das convenções sociais. A casa de Lourdes e o coração de Lourdes estavam abertos para uma nova forma de família. O silêncio que se seguiu à revelação de Dona Lourdes foi denso, quase palpável, quebrado apenas pelos soluços de Sofia, que se tornavam mais leves, e pelo leve sussurro do vento entre as folhas das mangueiras no quintal. Dona Elsa, Dona Carmela e seu Zé, que chegaram prontos para uma confrontação ou para oferecer seu apoio duvidoso, pareciam ter encolhido sob o peso daquela verdade tão inesperada e comovente.
As palavras de Lourdes, carregadas de uma dignidade e uma dor genuínas, desarmaram qualquer tentativa de julgamento ou fofoca. Eu sinto muito, Lourdes, Dona Elsa murmurou, o rosto corado de vergonha, os olhos baixos. Nós não sabíamos, pensamos que nós fomos injustos. Perdoe-nos, querida amiga. Lourdes, sem soltar a mão de Sofia, olhou para eles, seus olhos, embora vermelhos de tanto chorar, irradiando uma nova e surpreendente força, uma luz que vinha de dentro. Eu sei o que pensaram, e sei que muitos de vocês têm medo, medo de quem aparece do nada, com histórias que parecem surreais. Mas Sofia não é uma golpista, não é má. Ela é uma alma perdida, sim, que por desespero cometeu um erro, mas que encontrou um lar. E meu filho, Pedro, me enviou um presente em seus últimos dias, um presente que não tem preço. Ela se levantou, puxando Sofia gentilmente consigo, e abraçou a jovem com uma ternura que irradiava de seu ser. As coisas mais importantes na vida não são as que a gente prova no papel, com carimbos e assinaturas. São as que a gente sente no coração, na alma. Sofia é minha família, e não há certidão que prove um laço mais forte do que o amor e o afeto que a gente construiu nestes dias. Os vizinhos se retiraram, um por um, seus rostos contritos, as cabeças baixas, compreendendo a profundidade daquele momento. A fofoca cessaria, não por falta de assunto, mas por respeito à dor e à resiliência de Dona Lourdes, e pela inesperada beleza daquele novo laço familiar. A comunidade de Vale Verde, apesar de suas falhas e de sua tendência ao julgamento, era, no fundo, feita de pessoas com coração, e a verdade tocante de Dona Lourdes e Sofia as havia alcançado. Lourdes e Sofia voltaram para dentro da casa, o silêncio preenchido agora por uma compreensão mútua, por uma honestidade que curava. Sofia, exausta pela confissão, sentou-se novamente no sofá, mas agora com um semblante mais leve, como se um peso imenso tivesse sido retirado de seus ombros. Lourdes, com um suspiro que era de alívio e aceitação, sentou-se ao lado dela e a abraçou novamente. Não era um abraço de consolo apenas, mas de aceitação profunda, de um amor incondicional que nascia e se fortalecia na adversidade. «Por que você não me contou antes, minha filha?» Lourdes perguntou novamente, a voz suave, afastando carinhosamente o cabelo do rosto de Sofia, que ainda estava úmido de lágrimas. «Eu tinha medo, vó», Sofia confessou, as lágrimas voltando, mas agora eram lágrimas de libertação. Medo de que a senhora me rejeitasse, de que me mandasse embora. Eu não tinha mais para onde ir, vó, e estar aqui com a senhora é a primeira vez na minha vida que me sinto em casa de verdade, que sinto que pertenço a algum lugar. A senhora é a primeira pessoa que me amou assim, sem esperar nada em troca, mesmo com a mentira. Lourdes apertou o abraço, sentindo a juventude e a vulnerabilidade de Sofia. Você está em casa, Sofia. Você sempre estará. Não importa de onde você veio, quem foram seus pais de sangue, ou o que você fez. Pedro te amava. Me enviou você para ser minha companhia e minha alegria. E isso é tudo o que importa. Você é minha filha, minha neta, minha família. Agora, levante essa cabeça. Temos muita vida pela frente. Nos dias que se seguiram, a vida na casa de Dona Lourdes se reorganizou, não mais sob a sombra pesada da dúvida e do segredo, mas sob a luz brilhante da verdade e do afeto. Sofia, livre do peso da mentira, se tornou ainda mais presente, mais leve, mais ela mesma. Seus olhos tinham um brilho genuíno, sem a ansiedade velada que Lourdes havia notado. Ela continuou ajudando Lourdes com a tecnologia, e juntas exploraram o vasto e surpreendente mundo da internet. Sofia ajudou Lourdes a criar um álbum digital com as fotos antigas de Pedro, compartilhando memórias e histórias que a idosa havia guardado só para si. Elas até começaram a postar vídeos das receitas de Lourdes no YouTube, com Sofia filmando e editando, e Lourdes, a princípio tímida, se tornando uma verdadeira estrela. O canal Sabores de Vale Verde, Receitas da Vovó Lourdes, rapidamente ganhou seguidores, trazendo uma inesperada conexão com o mundo exterior, e até encomendas de doces. Lourdes, por sua vez, continuou a ensinar a Sofia os segredos da horta, os nomes das plantas medicinais, as canções antigas que cantava para Pedro quando ele era criança.
Sofia ouvia com uma sede de conhecimento e um carinho que Lourdes nunca pensou que experimentaria novamente. O cheiro de goiabada e bolo de fubá continuava a perfumar a casa, mas agora trazia consigo o aroma de um novo começo, de uma família que se reconstruía em bases mais sólidas do que o sangue, em bases de escolha, de perdão e de amor. Sofia nunca mais mentiu sobre sua origem. Ela contava a todos, com a bênção de Dona Lourdes, a história de como Pedro a enviou para ela, de como elas se encontraram, de como a verdade veio à tona e de como construíram um laço que transcendia os laços de sangue. E para a surpresa de muitos, a comunidade de Vale Verde, que antes suspeitava e julgava, agora aceitava e até admirava a coragem e a honestidade de ambas. A história de Dona Lourdes e Sofia se tornou uma lenda local, um testemunho vivo de que a família, de fato, pode ser encontrada nos lugares mais inesperados, moldada não por genes, mas por escolhas diárias, por cuidado mútuo, por amor incondicional e pela capacidade de perdoar as falhas humanas. O terreno nos fundos da casa, que antes era apenas uma parcela da pequena herança de Lourdes, agora era o lugar onde Sofia planejava construir um pequeno ateliê para desenvolver sua paixão por artesanato. Ela tinha um talento notável para criar peças de cerâmica e bordados que encantavam a todos. Um projeto que Lourdes a incentivou a perseguir com todo o seu coração. A caderneta de poupança de Lourdes, antes um motivo de desconfiança alheia, seria usada para investir nesse sonho, uma herança que não era de dinheiro em si, mas de oportunidade, de apoio e de um futuro construído juntas. No final de cada dia, enquanto o sol se punha sobre os morros verdejantes de Vale Verde, pintando o céu com tons de laranja e roxo, Dona Lourdes e Sofia sentavam-se na varanda, dividindo um chimarrão e observando as estrelas que surgiam no céu escuro. O silêncio entre elas não era de solidão ou de segredos, mas de uma plenitude tranquila, de uma paz que havia sido arduamente conquistada. Lourdes havia perdido um filho, sim, e a dor dessa perda nunca desapareceria completamente, mas ela ganhara uma filha e uma neta em uma só pessoa. Um amor que se multiplicava a cada dia. Sofia havia encontrado uma avó, um lar, e um amor que preenchiam o vazio de uma vida inteira de busca. Elas eram, à sua maneira, uma família perfeita, forjada não pela biologia, mas pelas mãos invisíveis do destino e pelos corações abertos para receber o amor onde quer que ele se apresentasse. A vida em Vale Verde continuou seu ritmo calmo, mas a casa de Dona Lourdes, antes um farol de melancolia e reclusão, irradiava agora uma luz calorosa, um lembrete constante de que, mesmo nas tramas mais complexas da vida, a verdade, o perdão e o amor sempre encontram um caminho para florescer, tecendo laços indissolúveis que resistem ao tempo, às convenções sociais e às expectativas, construindo um legado de afeto que viveria muito além de qualquer bem material. E assim, meus caros ouvintes, concluímos a emocionante e profunda jornada de Dona Lourdes e Sofia, uma história que nos lembra que os laços mais fortes são aqueles que o coração escolhe e que o amor pode surgir das cinzas da perda, florescendo em suas formas mais inesperadas. Se você se emocionou, se inspirou ou simplesmente se deixou levar por cada minuto desta narrativa que desafiou as expectativas e tocou a alma, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias que preparamos com tanto carinho e compartilhe suas impressões e pensamentos nos comentários abaixo. Sua interação nos ajuda a continuar tecendo essas tramas que tocam a alma e nos conectam. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Até a próxima, e que a vida de vocês seja sempre cheia de histórias e de amor.